Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Tenho hoje aqui a entrevista ao meu amigo Luís Vaz. Luís, olá. Consegues ouvir, Luís? Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Vou-me apresentar Bem-vindo. então, vou apresentar um pouco que é para as pessoas me conhecerem, como tínhamos combinado. Eu chamo Luís Vaz, tenho experiência e trabalho há mais de 17 anos com tecnologias de informação. Eu executei trabalhos a nível profissional em áreas como internet, web design, multimédia, desenvolvimento de software, administração de sistemas. Neste momento trabalho por conta própria, já há bastantes anos, desempenhando a função agora, nos últimos 2 anos, de arquiteto de integração de sistemas na empresa Nova Base. Nos últimos 10 anos eu trabalhei em equipas multidisciplinares, em projetos nacionais e internacionais, na área do EAI. O EAI é o middleware, é a integração de sistemas dentro das empresas, com vista a aumentar o ROI, não é? O Return of Investment. Uhum. Trabalhei para indústrias como telecomunicações, bancas, seguros, B2B. Vivi e trabalhei em vários países europeus, na Cidade do Cabo, na África do Sul, no Cairo, no Egito, em Singapura, na Ásia. Sou licenciado em Engenharia de Informática, especialista com uma especialidade de gestão na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. Mestrado em Gestão de Empresas e MBA pelo ISEG, Universidade de Lisboa. Claro, não podia deixar de falar sobre a base da minha vida, né? Sou casado, com a minha esposa vai fazer 19 anos, tenho 4 filhos, temos 4 filhos, somos 4, 2 meninas e 2 meninos aqui em casa, e este é o projeto principal que ocupa a maior parte do meu tempo. É um projeto que é o alicerce de tudo, das ideias e projetos que eu me dedico. Eu Fantástico. acho que é uma apresentação. É fantástico, fantástico, muito completo, eu acho que sim. Uma questão, falaste que trabalhas por conta própria. Há quanto tempo é que trabalhas por conta própria? Foi assim desde sempre ou chegaste a trabalhar por conta de outrem? Como é que foi o teu progresso? Não, eu trabalhei por conta de ontem. Eu gosto de ter um perfil muito atualizado no LinkedIn. É uma espécie de histórico da experiência profissional que eu tenho tido. Não só a experiência profissional paga, mas também toda a minha dedicação a nível de apoio a empresas sem fins lucrativos, não é? O voluntariado e tudo isso. Mas eu estive nos quadros de mais do que uma empresa, portanto, uma delas era uma empresa americana, a primeira, neste momento chama-se CGI, na altura era AMS, American Management Systems, claro, na área da tecnologia, obviamente. Depois, mais tarde, fui adquirindo know-how ao longo do tempo. Quando me apercebi que tinha um know-how suficiente, esta empresa, a AMS, ela tinha uma universidade na Virgínia, em Fairfax, e uma das coisas que eles lançaram como novidade na altura foi os CBTs, Computer Based Training, ou seja, eles tinham e promoviam entre os empregados o self-study, o estudar sozinho, o aprender sozinho, e davam todas as ferramentas necessárias. Portanto, eu acabei por tirar todo o tipo de cursos, em todo tipo de áreas, todo tipo de tecnologias, e depois de ganhar um know-how suficiente, a minha ambição era criar a minha empresa, foi o que aconteceu. Ok. Criei a minha empresa com uma sociedade de colegas do Politécnico. Na verdade era um rapaz da Universidade Nova, que era especialista em marketing, mais um colega ligado à informática e outro ligado à domótica, à eletromecânica e à eletrotécnica. Uhum. Portanto, criámos uma empresa Então, sempre tiveste a chamada ideia Garum. de... Desculpa? Não sei se chamava Garum. Garum era uma empresa registrada no distrito de Setúbal. Ok. Então, no fundo, sempre tiveste a ideia de ter um negócio próprio, né? Mesmo quando foste trabalhar por conta de outrem, já estavas focado, querias atingir certos níveis de competências para depois, então, dares o passo, não é? Exatamente, era esse o objetivo, é isso mesmo. Fui, como tu disseste muito bem, fui ganhando experiência em várias áreas. Por exemplo, na área de expertise que surgiu na altura, era muito o multimédia e o web design, os sites de internet, e houve um salto em 1998, houve um grande salto em Portugal, antes do ano 2000, neste tipo de conteúdos, muito
o multimédia, que não havia, os quiosques de serviços também que não haviam, e ganhando esse know-how, lancei-me com estes sócios. Portanto, um dos meus sócios, como tu viste, os sócios foram escolhidos a dedos, um deles era um especialista em eletrotecnia, eletromecânica, portanto, domótica, começámos a lançar produtos de domótica, aspiração central, uma série de outras coisas. Videoporteiro, nessa altura era uma coisa inovadora. Exato. E, ok, e essa empresa ainda existe? Ou... Essa empresa eu vendi a minha parte, passado algum tempo. A sociedade, depois vendemos o negócio a outra empresa, e a sociedade acabamos por manter amizade, mas a sociedade deixou de existir, obviamente. Sim. Isto, cada um está num setor diferente, nas suas áreas, mas numa empresa diferente. Ok, no fundo acabaram por cada um ter a sua empresa, venderam um negócio que tinham e agora cada um abriu a sua empresa mais ou menos. Exatamente, na mesma área. Um deles é responsável por consolidação de créditos, numa consultoria, uma empresa de consultoria em Madrid. Ok, fantástico. Mas depois disso, como tu sabes, não é? Depois disso, o que aconteceu foi que, a determinada altura, depois de trabalhar por conta própria, depois de trabalhar também para os outros, fui convidado pela uma empresa. Na altura era a Nova Base, estava a concorrer com eles numa série de projetos e eles conheceram-me, portanto, por ganhar uma série de projetos a eles na altura, e convidaram-me para, mais uma vez, ir para os quadros da empresa, e foi nessa altura então que eu liquidei a minha parceria e saí para mais uma experiência inovadora, que envolvia a América do Sul, num projeto muito interessante, que era uma VPN especialista com a especialidade de fazer trocas entre clientes mais B2B, e depois disso lancei por conta própria. Nunca mais trabalhei, há mais de 10 anos que trabalho por conta própria, nunca mais fiz um contrato. Qual era a tua motivação na altura? Né? Claro, já passaram mais de 10 anos. Qual era a tua motivação? Sei que já tinhas motivação desde sempre, não é? Sim. Quando começaste a trabalhar por conta de outras, já tinhas a motivação de um dia teres o teu próprio negócio. Mas o que é que existe uma série de drivers, tens razão. Há um driver em particular, por exemplo, eu lembro-me na altura, para poder ter o ordenado combinado com esta empresa, eu tinha que passar uma série de documentos a dizer que fazia viagens. Na verdade não fazia viagens nenhumas, estás a perceber? Eu achei que é um pouco estranho, não gostei desse tipo de atitude, de ter que fazer essas coisas, então a partir daí comecei a trabalhar com um empresário individual. Sim. E neste momento é o que eu faço. Porque assim eu decidi colocar o meu preço, fazer a minha negociação e ser mais limpo possível, mais claro possível em termos de transparente possível em termos de finanças. Isso. Exatamente. Não tiveste receio, digamos assim, lançar por conta própria? Será que vou ter clientes? Será que vou ter trabalho? Será que, enfim, aquelas receio. Tive receio, mas quando tu tens uma experiência tão vasta, não é? Mas na altura houve um driver particular, não é? Foi na altura a Vodafone, ele estava à procura de profissionais para ir trabalhar para uma série de projetos nas suas congêneres, por exemplo, na Vodacom no Egito, na Vodacom na África do Sul, também na Vodacom estava também no Egito, exatamente, era a mesma empresa. Estive em Cape Town, não é? Que eu recordo. Estive em Cape Town, adorei aquilo, gostei mesmo muito. Mas nesta experiência, portanto, eu estava à procura disto, eu disse, espera aí, esta é a minha oportunidade, então aproveitei e lancei-me, e a partir daí, não só em termos de, como eu disse no início, de telecomunicações, mas também acabei por começar a ter clientes em todo tipo de áreas. Em Singapura estive a trabalhar para Standard Chartered, que é um patrocinador de alguns clubes da Liga Inglesa, que é um banco de bancos muito interessante. Essa experiência gostei muito também. Aliás, eu gostei de todas as minhas experiências, não é? Todos os projetos tiveram sucesso. Sentiste dificuldades no início, a meio? Chegaste sempre. Alguma vez pensar em desistir ou como é que foi? Desistir, na verdade, não. Repara, quando tu trabalhas para uma empresa, tens um cheque ou tens um ordenado e tens um horário. Quando trabalhas por conta própria, deixaste de ter essas mordomias. Qualquer pessoa que trabalha por conta própria sabe que, por exemplo, se tu queres ganhar um projeto, uma determinada tecnologia,
como eu estava habituado, habituei-me desde o início de fazer o self-learning, o estudar sobre aquela tecnologia. Hoje em dia, com uma plataforma enorme, global, que é a internet, onde tens cursos sobre todas as tecnologias e informações, eu acabo por me especializar sozinho, e sim em um investimento de longas horas durante as madrugadas, não é? Nunca tira tempo à família, mas são longas horas durante a madrugada para me especializar numa determinada tecnologia e tornar-me realmente muito bom nela, e depois sim, muitas vezes até, obviamente, tem que se fazer a certificação. Certo, ok. Perante todas as tribulações e dificuldades, isto em frente, pronto, percebi os drivers seguir em frente acaba por ser primeiro a base, né, a família, né? Mas também a convicção pessoal de querer atingir objetivos, de querer sentir-te realizado naquilo que gostas de fazer, né, digamos assim. Quando olhas para trás, foi fácil? Não foi fácil, é interessante tu estás a falar sobre isto de facto, porque eu não tive mãe nem pai, não é? Não tive essas referências, fui criado por uma avó super protetora, uma senhora professora, e podes imaginar como é que era ali a disciplina lá em casa. Nesse sentido, nunca tive ninguém que me direcionasse, estás a perceber, apesar dela, obviamente, direcionou-me, fez o seu melhor, mas tinha 18 filhos, mais uns quantos netos, portanto, hoje, olhando para trás, realmente eu não tive ninguém que me direcionasse em termos de carreira, nem que me desse essa mão. E um dos drivers, uma das coisas que me move também é isso, é procurar ser um auxílio, procurar ser um apoio, sempre a possibilidade de ajudar os outros. Para mim é difícil associar o conhecimento e a experiência que nós estamos aqui a falar destes anos com levar, por exemplo, um valor financeiro por consultoria ou por consulta. Não consigo fazer isso, ainda não consegui evoluir a esse ponto, percebes? Eu prefiro ajudar as pessoas abertamente e fazer uma melhor. O facto de não teres, digamos, um profissional para te direcionar e tal, tiveste de ser muito, entre aspas, autodidata e ser muito à base de ti próprio, achas que foi bom ou foi mau? Foi a experiência que tu tiveste, não é? Eu estou muito grato por a experiência que eu tive e estou muito grato pelo apoio e auxílio que a minha avó me deu, obviamente. Sim. O interessante aqui é que se eu tivesse que fazer algumas coisas do início, faria um bocadinho diferente. Por exemplo, se eu fosse um jovem hoje em dia a estudar no liceu, eu não iria seguir a via de ensino e faria uma carreira profissional, fazia um curso profissional. Sim. Se existem excelentes cursos profissionais que dão-te equivalência ao 12º e capacidade de entrar numa universidade. Dão-te logo uma estaleca completamente diferente. Exatamente. Naquela área que tu gostas. Por exemplo, estás a perceber? Mas tive, por outro lado, como tu sabes, eu sou uma pessoa que dedico algum tempo a serviço voluntário e uma das instituições que eu sirvo voluntariamente desde os meus 16 anos é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E tu sabes que a Igreja tem cursos excepcionais que, na minha opinião, transformam aquilo que é complexo, que é ensinado de forma complexa nas universidades, em princípios muito aceitáveis e fáceis de qualquer pessoa apanhar. Certo. E eu tenho tido esse privilégio, e a igreja tem cursos sobre tudo isto, autossuficiência, sobre como procurar o melhor emprego, como lançar o teu negócio próprio, tudo isso. E isso, Claro. tendo o conhecimento que eu tenho, olhando para os cursos que a igreja produz, vou-te dizer, são de excelente qualidade e podem ajudar qualquer pessoa e traduzir uma coisa complexa numa coisa simples, inclusive a fazer um modelo de negócios ou olhar para o mercado. Certo. E fazer um estudo de mercado. Ok. Então, basicamente, o que eu percebo também acabou por a igreja ter uma influência na tua vida, no sentido de complementar aquelas partes que tu disseste que não tinhas ninguém para direcionar, etc. No fundo, foste buscar um bocado de direção tu próprio nestes recursos, né, que encontraste à tua disposição, né, digamos assim. Sem dúvida, não é? E quando estes recursos estão disponíveis para todos e são gratuitos, como eu já estava habituado a fazer um estudo, eu bebo estes recursos, todos, não é? Antes deles saírem, ou quando eles começam a sair, já eu estudei, analisei, prescrutei, sublinhei e transformei para o meu usufruto, obviamente. No meio de tudo isto, não é? Eu também
dou apoio a todas as pessoas que me procuram, né, nestes serviços voluntários, e muitos são jovens, não é? Mesmo para lançar o seu próprio emprego. certo. E tenho alguns casos de sucesso, e é muito interessante tu vês que qualquer pessoa realmente pode, se aplicar uma boa dose de trabalho e uma boa dose de fé, e continuar com resiliência e sem desistir. Exatamente. E se tiveres um apoio, que é o que tu estás a tentar fazer com este canal, não é? Espetacular. Sim, Se tentar tiveres um ajudar. apoio, então é fenomenal. E Exato. como te disse, algum dos teus entrevistadores já disseram aqui, não é? Se tiveres algum conselheiro, alguma pessoa que tu possas confiar e que te dê conselhos, é excelente. Exato. Estes canais são excelentes conselheiros, na minha opinião. Hoje, olhando para trás, sentes-te realizado? Achas que estás no caminho certo? Achas que já atingiste o teu máximo? Pronto, como é que vês? Ok, essa é uma boa pergunta, não é? Eu acho que o nosso máximo é sempre reinventado. Todos os dias o homem se reinventa, na minha maneira de pensar, e, e eu não estou muito longe. Eu acho que nós a humanidade está longe de atingir o seu máximo, e todos nós ainda podemos fazer melhor e podemos dar um contributo ainda mais, mais claro, percebes? Mais significativo. Sim? Por exemplo, quando eu decidi fazer o MBA terminei ainda, estava a pandemia a começar, Uhum. quando eu terminei, e depois, logo a seguir fiz o mestrado. Eu estava a defender a tese de mestrado, em abril. Não, a pandemia começa em março, não é? 2020. Foi fevereiro. Fevereiro estava eu a defender, e saiu uma nota em abril, exatamente foi isso. Em fevereiro estava a defender. Portanto, estás a ver, porque é que eu fui fazer o MBA? O MBA acho que é uma certificação completa, 360 graus a nível de gestão, e isto obviamente é para seguir o meu caminho em outro tipo de projetos. Mas pronto, ainda não estão decididos e ainda não comecei. Ok. Ainda estou absorto a ajudar uma série de projetos Ok. que são novos e andam por aí, não é? Mas gostas do que Como fazes? agora nós, um Sim, projeto em madeiras e brindes, uma série de coisas interessantes. certo. Mas gostas do que fazes e sentes-te realizado, né? Na tua profissão e na tua empresa, digamos assim, o teu projeto em Sinto-me realizado, mas pronto, com esta busca de mais conhecimento e sedimentar o alicerce de muitas áreas novas, o objetivo é, obviamente, provavelmente não ficar totalmente na área tecnológica só, mas avançar para uma área de gestão mais ampla. mais abrangente, não é? Ok. Sim, Esse é o eu objetivo. acho que no geral quase todos os técnicos, né? Também tenho um curso técnico de engenharia civil. Senti também o que tu disseste, quando fui para a faculdade, eu via que os meus colegas que vinham da via profissional estavam com peixe na água, né? E eu estava ali um bocado a apanhar bonés na parte técnica do curso em si. E realmente eu concordo contigo. Certos cursos profissionais preparam melhor para a faculdade e mesmo para a vida profissional depois. Claro, acabas por começar depois começas na parte técnica, depois vais para uma parte mais de gestão, digamos assim. Um bocado o ponto que eu cheguei, ou que eu fazia também na ExxonMobil. Também fizemos cursos CBT, muitos, né? Provavelmente da base que vocês criaram, muitas empresas, sobretudo americanas, aderiram Compraram, é verdade. exato. E pronto, eu entendo. Agora, diz-me uma coisa. Na tua opinião, o universo tem sido generoso para ti? Sentes uma dívida de gratidão para com o universo e a comunidade e que gostarias de retribuir? Força. Repara, nós estamos a retribuir sempre. Pelo menos tem sido essa a minha postura durante a vida. Mas sim, não posso dizer que não. Tenho um grande, tenho um grande sentimento de gratidão todos os dias por acordar, né, por me sentir vivo. Procuro fazer uma autoanálise, e sempre com muito mindfulness, às vezes com muito qigong e atletismo, Sim, para manter-me na linha em termos de uma mente estável, não é? Porque eu acredito que quando temos um corpo
pessoalmente saudável, também temos uma mente saudável. certo. Sim, nesse sentido continuar. Repara, há uma série de mentores que têm me influenciado de alguma forma. Por exemplo, a Mahatma Gandhi é uma pessoa que eu gostei da sua postura, não é? E ele tem uma série de frases, uma série de dizeres que também me Inspiradores, influenciam. não é? Eu lembro-me de uma frase dele que diz que o que é que destrói a humanidade? Agora que tu falas neste ponto, não é? De retribuir. E ele diz, o que é que destrói a humanidade? Depois responde, política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Portanto, se formos analisar cada uma destas frases, que tem muita coisa que se lhe diga, sim, obviamente que a nossa postura deve ser sempre a retribuir, de estar disposto e de ajudar. Daí a minha cota parte de horas de voluntariado, todas as semanas. Fantástico. Tu falaste em mentores, não é? Sentes que também está à altura de, como é que se diz, passares a ser mentor para alguém, ou coach, ou ajudar alguém, ou já ajudas, ou já alguma vez pensaste nisso? Ok, eu acho que uma pessoa que é humilde e não tem essa ambição no sentido de vanglória, percebes? Certo, claro. Mas obviamente que sim, que sempre que me pedem ajuda e eu consigo auxiliar, eu estou disposto a ajudar. Se isso se chama ser mentor, sim, obviamente para os meus filhos, procuram-me em todo o tipo de aspectos na vida, não é? A mais velha já casou, a rapariga, a outra a seguir está na universidade, está a fazer o estágio, a terminar o curso. Os outros dois ainda são menores. Certo. Pronto, nesse caso já tenho uma dose de mentorado interessante, não é? Mas sim, na própria empresa, sabes que hoje em dia as empresas têm estes programas, não é? Sim. Nós não só fazemos a integração dos novos colegas, como temos o mentorship, não é? Que apoiamos e direcionamos e mostramos como é que as coisas se fazem em uma determinada área, e mesmo a pessoa tem uma linha que quer seguir na empresa e tem uma série de passos e tem mentores ao longo desses passos. Hoje em dia as coisas são bastante interessantes nestas multinacionais, não é? que nós conhecemos. Mas talvez por isso é que eu tenha feito um mestrado, talvez por isso é que eu tenha ido buscar uma base mais sólida a nível da gestão, para poder ser um auxílio, um instrumento mais credível, mais coeso, para poder ajudar melhor as pessoas. Sim, com certeza. Que conselho é que deixarias a quem está a pensar em avançar por conta própria num modelo de negócio, num aspecto que seja parecido com o teu ou não, mas que conselho é que darias, ou que é que dirias? Para uma pessoa que, repara, quando tu queres arrancar por conta própria, no meu caso, eu acho que foi mais simples, porque já tinha muitos anos de experiência, já tinha um nome no mercado, percebes? Já muitas empresas me conheciam. Para uma pessoa que quer arrancar agora, eu diria que ele deve fazê-lo, mas deve fazer de forma coesa, não é? Como tu disseste, não é? O modelo de negócio é uma coisa importantíssima, não é? A área que eu fiz o mestrado tem a ver com modelos de negócio, com capacidades dinâmicas, e com empresas ligadas à tecnologia, com startups tecnológicas. E nesse sentido, se a pessoa repara, há áreas que tu tens uma grande procura hoje em dia e que é realmente fácil tu lançares no mercado, mesmo com todas as incertezas que podemos tentar ver. Mas para isso tens que ver se o teu modelo de negócio se o teu valor que vais criar realmente faz sentido e se é forte o suficiente. Testar o modelo de negócio, e eu diria que sim, eu diria que vale a pena. Eu diria que vale a pena adquirir competências para se sentir saudável, vale a pena estar perto de pessoas que possam ajudar, que sejam mentores ou que possam direcionar a pessoa, até mesmo investidores. Hoje em dia os investidores e o business angels ou
ou venture capitalists são pessoas que vão auxiliar-te no negócio, não é? Certo. Mas sim, vale a pena ganhar competências, estar sólido naquilo que está a fazer e avançar. Imagina, não podes avançar instantaneamente, mas vais procurar, de uma escala de trabalho, fazer com que as coisas aconteçam, não é? Eu diria que sim, vale a pena e vale a pena avançar. E hoje em dia há muito fácil, olhando para a internet, olhando para o que o mundo Há te muitos dá. recursos disponíveis, né, hoje em dia, realmente, é verdade. Quer dizer, é muito fácil, mas tem uma grande competição. Sim, Ao sim. mesmo tempo, tens todo Fazer mundo a uma fazer. triagem, né? Todo mundo tem acesso e todo mundo faz. Exatamente. Portanto, é preciso também estar munido de uma série de instrumentos e destes auxílios, em particular que eu nomeei, porque vão ajudar-te a fazer a diferença, não é? A acrescentar esse valor diferente, não é? Uma das coisas que eu uso para fazer aquilo que estás a falar, fazer uma seleção, quem é que me interessa seguir, com quem é que eu quero aprender? O que eu uso é, olho para os objetivos que a pessoa conseguiu atingir. Okay? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é expert em real estate. Posso mencionar Donald Trump, por exemplo, ou Robert Kiyosaki, ou Ken McElroy. São pessoas com muito sucesso na área do imobiliário. Claro que eu quero aprender com eles. Sobre o imobiliário. Ok? Quero aprender algo sobre investimento em ações. Claro que eu vou procurar, se calhar, o Warren Buffett, ou o Benjamin Graham, ou o Charlie Munger, ou... Faz o MBA. Exatamente, mas percebes o que eu te quero dizer? No fundo, eu vou Percebo? procurar aprender com quem trilhou aquele caminho e atingiu o sucesso naquele caminho, porque eu não vou estar a aprender. São homens que já geriram o risco, sabem gerir o risco. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não posso aprender a fazer pão a não ser com o padeiro, percebes? Agora, aquela pessoa teórica, e há muitos, né, que se intitulam especialistas de coisas, e tu olhas para os resultados daquilo que fazem e tu vês, desculpa, este não tem nada para me ensinar. Os Concordo resultados que contigo. ele obteve são iguais ou piores do que os meus. Não, eu quero quem saiba mais do que eu. É assim que eu faço esta triagem, esta separação do joio e do trigo. Faz sentido. Assim, para eu escolher com quem quero aprender. Pronto, é um bocado... Não faz sentido e de facto hoje em dia tens muita coisa publicada e estas pessoas são pessoas que até têm os seus canais e até são capazes de dar um conselho se conseguir chegar a eles da forma correta. Atenção. Exatamente. Sim. Eu já tive a possibilidade de fazer isso, não é? Eu lembro-me, por exemplo, repara, o MBA é uma certificação muito cara e dispendiosa. Não precisas de fazer um MBA para poderes ter acesso a estes grupos, Certo. nem a este tipo de ambientes, nem ecossistemas. Não é? Eles existem, eles estão lá. Existe uma série de facilidade, inclusive na economia portuguesa, não é? Com a criação de startups, tem organismos que tu podes chegar e falar e ires a uma série de eventos e conseguires, se estiveres preparado, consegues até surpreender e ir buscar aquela informação que precisas. Exatamente. É verdade, concordo contigo. Tal e qual. Luís, algumas considerações finais. Estamos mesmo já a chegar ao fim. Agradeço muito pela entrevista. Queria só ver se tens algumas considerações finais para deixar aqui para o nosso canal. Tenho considerações finais. Aquele princípio de Mahatma Gandhi é um princípio muito interessante, não é? Aquela frase. Eu acho que nós não devemos sempre sentir-nos bem connosco mesmos. Enquanto estamos a avançar em todas estas vertentes, em todo este conhecimento, em toda esta vivência e toda esta experiência, devemos ter atenção de que os nossos valores e aquilo que nós acreditamos, aquilo que os nossos pais também nos ensinaram, nós possamos ser fiéis a esses princípios e não dar um passo mais alto, maior do que a perna, nesse sentido, percebes? Porque um dia nós vamos acordar, vamos perceber que não gostamos de nós mesmos e isso, o resto não valeu nada. Não é? Existem pessoas que têm muito sucesso numa série de áreas, mas eu costumo dizer, não é, que não há nenhum sucesso que compense o fracasso no lar. Com certeza. E eu acho que os valores são muito importantes e vivemos numa economia, não é, e num momento do mundo em que percebemos que realmente é assim e devemos defender aqueles valores em que nós acreditamos e termos todo o cuidado e a gentileza, não é, pelo ambiente, em todos os ambientes que sejam, não só o ambiente literal, mas os ecossistemas em que nos envolvemos, os relacionamentos que temos e por aí fora. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Foi um Luís, prazer. pelo Muito tempo. sucesso do teu canal. Ok, obrigado.
Quero só deixar aqui então um pequeno comentário. Se não subscreveste o canal, força. Se gostaste desta entrevista, deixa um like e partilha com os teus amigos, teus contactos, pode ser útil para alguém. Aproveita esta oportunidade de falarmos um bocadinho com alguém especialista na área de informática e com experiência como Luís Vaz. Luís, muito obrigado, um forte abraço. Muito prazer, tudo bom? Um abraço. Valeu, tchau.